Vamos então iniciar a aula de hoje comentando um pouco sobre esse ambiente, que é o ambiente pré-1822, um ambiente que vai preparar as circunstâncias da independência do Brasil. Qual é a grande questão sobre os acontecimentos da independência, que são acontecimentos evidentemente extremamente importantes para entender o que vem a ser o nosso país? Porque é claro que a independência ela é um dos momentos centrais da nossa história, porque é a culminância de uma série de acontecimentos, de eventos, de circunstâncias que tiveram lugar aqui nessa região imensa da América Portuguesa desde 1500. Tudo aquilo que aconteceu, guerras, invasões, massacres, acordos de paz, conciliações, pregações, tudo aquilo culmina em 1822. E culmina de uma forma particular, de uma forma singular, que é a forma brasileira, de resolver as coisas, configura um determinado perfil cultural, nós diríamos até um determinado perfil civilizacional, porque é uma coisa diferente. A proposição brasileira ela é diferente da proposição que é colocada nos países hispânicos ou nos países latino-americanos no decorrer do seu processo de independência. É diferente do que vai acontecer na América Inglesa, por exemplo, muito diferente. E essa realidade brasileira, que se torna visível em 1822, ela é decorrente de toda a natureza dos processos diversos de associação, de conflito, de resistências, de conciliações e confianças que se desenvolveram no país, nessa região, a partir de 1500, como eu disse. E o entendimento dessa particularidade é um grande desafio dos estudiosos brasileiros, dos pesquisadores brasileiros, porque por mais que passem os anos, nós ainda somos muito recentes como país e como civilização, nós diríamos assim, como uma cultura propositiva, como uma sociedade que traduz em si algum tipo de originalidade. Nós temos apenas 200 anos de independência e 300 anos de adequação, de subordinação a Portugal. E os vínculos entre Brasil e Portugal foram muito fortes por diversos aspectos, em decorrência de diversos aspectos do desenvolvimento da sociedade brasileira, no período colonial. E faz muito pouco tempo que nós caminhamos assim com as nossas próprias pernas. E embora nós tenhamos determinadas características, que são características, como nós falamos aqui, civilizacionais próprias, culturalmente propositivas, originais, isso ainda não é totalmente pensado, não é totalmente desenvolvido, mesmo para nós. Nós somos pessoas muito perplexas permanentemente quando nós nos dedicamos a pensar, muito perplexas com a natureza da sociedade brasileira, com o que ela é, com o que ela vem se tornando no decorrer dos anos, porque aquele processo de associação que começou ali nas praias da Bahia em 1500, que rompeu uma situação original tanto dos índios quanto dos portugueses,
forçou-os a um processo de interação, aquele processo original, ele foi, ao longo dos anos, ao longo das décadas e ao longo dos séculos, incorporando outros agentes e adquirindo características próprias que integram assim de uma maneira holística não só as culturas, as desconfianças, as confianças, as necessidades de aproximação, as necessidades de conciliação, mas estão ligadas também ao próprio ambiente geral da Terra. Isso também não pode ser desconsiderado. As necessidades decorrentes da sociedade, elas também se adequam à realidade natural, à realidade física na qual essas relações vão se dando ao longo do tempo. E isso gera atitudes, reações que se traduzem em códigos sociais que vão configurando um determinado ambiente, uma determinada atmosfera cultural que é a brasileira. Quando nos tornamos independentes, nós nos tornamos independentes a partir dessa perspectiva, dessa sucessão de associações históricas e daquilo que essas associações históricas gerou de particular, e a própria natureza do processo tinha e teve a ver com isso. Vocês vejam que nós continuamos império, ou seja, monarquia, até o final do século XIX. E a experiência republicana, no fundo, é uma experiência que, dentro da história do Brasil, é uma experiência extremamente recente e uma parte muito menor do conjunto da nossa história. Então, pensar o Brasil é um grande desafio, porque a cada geração novos aspectos dessa história vão sendo desdobrados, conhecidos, percebidos, e vão sendo percebidos na nossa vivência do Brasil, na realidade brasileira, na forma como os brasileiros vão respondendo aos grandes desafios colocados à sociedade por essa ou por aquela circunstância interna ou externa. Há uma percepção, que é uma percepção, como vocês viram aqui, o próprio Frei Vicente de Salvador já havia, de uma maneira muito clara, esboçado no primeiro século já, do descobrimento do Brasil, no princípio do século XVII, ele já havia colocado uma percepção de que existem dificuldades no Brasil, que são dificuldades na percepção do público, por exemplo. É uma sociedade que sempre tendeu a um certo egoísmo social, a um descolamento das preocupações gerais com o bem comum, a um descolamento dessas preocupações com o bem comum, e o deslocamento das preocupações para as razões privadas. Há uma tendência as pessoas se preocuparem consigo sós e abandonar o público. Isso tem a ver com, não só, como algumas pessoas comentaram nas avaliações, com o caráter exploratório do modelo. Essa é uma explicação antiga, que vem lá de Caio Prado Júnior e tal. Mas tem a ver, principalmente, com a forma, com a natureza das associações que foram feitas aqui entre os povos que estabeleceram diálogos originários aqui na América Portuguesa, e com a natureza desses diálogos e com a natureza desses povos. Uma coisa é você
analisar, por exemplo, a construção do México, da sociedade mexicana, a partir da interação dos espanhóis com o Império Azteca. O Império Azteca era uma potência, né? Era uma estrutura administrativa muito complexa e que movimentava muitos excedentes de riquezas antes dos espanhóis chegarem aqui. E a cidade do México já era uma das maiores cidades do mundo antes do descobrimento. Então, ali, a natureza do contato determina um processo de organização da sociedade que atende às expectativas prévias de espanhóis e astecas e vai desenvolver um perfil social característico e que dá conta da natureza das sociedades que entram em processo de fusão, nós diríamos assim, né? Aqui é claramente diferente do México, muito, muito, infinitamente diferente. Os povos que viviam aqui não chegavam nem perto, a uma distância, não estou falando do Império Azteca, mas nem dos povos que gravitavam em torno do Império Inca aqui perto. Não tão perto assim, né? Tinha que subir as cordilheiras dos Andes para isso. Mas eram povos que tinham um grau de organização social bem menos complexo do que o do Império Azteca. Então isso condiciona, né? Isso dá uma natureza ao processo de associação com os portugueses, que, por exemplo, Portugal, ele não tem com relação à América Portuguesa o mesmo interesse que os espanhóis têm com o Império Azteca, né? E nem podem ter, porque o Império Azteca, por exemplo, havia pirâmides cobertas de ouro. Os espanhóis queriam ouro, era importante para eles, para os europeus, aliás, mas os espanhóis viam ouro. Então, a importância que eles davam ao Império Azteca e a todo aquele ouro, peças de ouro, copos de ouro, tudo de ouro e prata, que os mexicanos, e pedras, e tudo que as riquezas do Império Azteca, isso dava um interesse ao Império Azteca pelos espanhóis muito grande. Aqui não havia, na verdade, por parte dos índios que aqui viviam no litoral, uma cultura desenvolvida, nem metalurgia havia. Eles faziam seus machados de pedra. São os portugueses que introduzem os metais para os índios que viviam aqui. Eles é que trazem o ferro, o aço, o que causa uma outra relação, uma relação totalmente diferente, né? Os astecas já tinham metalurgia, já faziam coisas de ouro, né? Trabalhavam os metais. Aqui não, né? Faziam coisas de pedra ainda. Então, quem introduz o metal são os portugueses. E os portugueses, apesar de terem procurado riquezas aqui, se deram conta que, pelo menos numa circunstância imediata, não havia nada de muito precioso a ser retirado daqui, a não ser o pau-brasil, que não era exatamente alguma coisa especialmente preciosa, né? Era uma tintura. Tinha o seu valor no mercado europeu, mas não era como ouro e pedras preciosas, prata e outras coisas que os espanhóis vão encontrar tanto no Império Azteca quanto no Império Inca. Então, os interesses portugueses, eles sempre foram deslocados para o Oriente. Ali sim, Portugal tinha um real interesse, porque do Oriente vinham as especiarias, vinham produtos diversos, porcelanas, móveis, coisas que tinham um valor agregado grande e que eram realmente, tinham um preço final relevante dentro do mercado europeu. Então, esse tipo de interesse português pelo Oriente também dá a tônica da ocupação portuguesa na América. Eles
vão aqui se estabelecer de uma forma mais ou menos interessada, de acordo, é claro que eles perceberam que aqui existia uma terra muito boa, então você tem empreendimentos de agricultura, e isso também marca a história do Brasil. Esse é o grande elemento de riqueza da sociedade brasileira desde o seu primeiro momento. São os frutos da terra, isso que nós chamamos hoje de commodities agrícolas ou agropecuárias mais tarde, né? O agronegócio ele não surge do nada, ele tem talvez seja a atividade econômica de maior profundidade histórica no Brasil, né? Quando se estabeleceram aqui as primeiras plantações de cana, de açúcar, essas plantações elas foram de fato a primeira grande atividade produtiva do país, que implicava em algum tipo de desenvolvimento tecnológico mais avançado. Então, mas isso são coisas que vão condicionar a história do Brasil e vão, de alguma maneira, explicar a natureza do desenvolvimento dessa sociedade. Nós falamos aqui, vocês leram esse texto do Frei Vicente Salvador, ele dizia que as pessoas não se preocupavam muito com o espaço público. E isso é, de fato, uma tendência, né, que tinha muito a ver com essas características. A complexidade disso é matéria de estudo permanente dos historiadores, né, porque nós, aos poucos, vamos conhecendo essa realidade. Aos poucos, ao longo da nossa experiência histórica de brasileiros, vamos nos dando conta dessas coisas, né? E isso é importante para o nosso pensamento, para o nosso desenvolvimento, porque esses são elementos a partir dos quais nós podemos pensar o futuro desenvolvimento da nossa sociedade. Mas o que é interessante, no caso que nós estamos nos referindo aqui, é importante chamar a atenção, é que havia por parte, por exemplo, dos revolucionários americanos, de todas aquelas famílias e aquelas comunidades protestantes que viviam nas 13 colônias e que no final do século XVIII vão se rebelar contra o rei da Inglaterra, havia ali uma preocupação muito grande com o espaço público. Eles tinham uma preocupação muito grande com a organização do Estado. Eles tinham preocupações que eles trouxeram da Europa, da Inglaterra ou da Holanda, com a liberdade religiosa. E essas preocupações, elas vão nortear e dar base para as suas proposições revolucionárias, as suas proposições autonomistas. A história dos Estados Unidos é uma história interessante, né? E eu chamo a atenção de vocês para a importância do livro do Alex Tocqueville, A Democracia na América, onde ele analisa a particularidade, né, do universo político das 13 colônias americanas e como isso explica a organização dos Estados Unidos da América, diria eu, até hoje. A América Hispânica é outra coisa também, né? É um outro tipo de organização, mas a gente vê que os espanhóis, os criollos, a aristocracia local, né, de espanhóis e mestiços e pessoas que, ou aquelas pessoas descendentes de espanhóis que administravam o Império Colonial Espanhol, essas pessoas elas tinham por matriz dentro da sua cabeça toda a preocupação que o Reino de Espanha tinha com a organização dos espaços públicos, por exemplo, com a organização das cidades, né? Todo o regimento das Índias, tudo aquilo que a Espanha legislou ao longo dos séculos para poder exatamente administrar as altas culturas mesoamericanas e andinas. Toda a maneira como a preocupação da organização política ela fazia parte
das preocupações dos administradores espanhóis, na verdade, eles eram responsáveis por gerir, né, as ruínas ou os fragmentos sobreviventes de grandes organizações políticas muito complexas, como o Império Inca, por exemplo. E essa preocupação, da gestão disso, implicava na organização de uma série de proposições, regulamentos, aonde se juntava o direito espanhol, o direito europeu, com considerações diversas sobre o que poderíamos falar que são de tradições organizadoras dos povos incas, por exemplo, no caso que a gente está falando aqui, e essa associação tornava os administradores espanhóis pessoas muito preocupadas com as questões públicas, com as questões que dizem respeito ao bem comum do geral. Então é evidente que quando esses países eles vão se levantar contra os espanhóis, em função da crise da Europa no final do século XVIII, né, a crise das revoluções, o problema da expansão napoleônica, que é uma coisa que devasta a Europa, né, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, e tem reflexos diretos sobre a Espanha e Portugal. É claro que quando então essas sociedades elas amadurecem, elas se tornam capazes de reagir diante da crise do Império Colonial Espanhol, como elas têm capacidade de reagir formulando proposições autonomistas, eles o fazem a partir desse universo prévio, dessa preocupação prévia. Não é, sem dúvida, o caráter do Brasil, né? O Carlos Guilherme Mota dizia que o grande problema do Brasil era que as pessoas, os grandes proprietários, temiam a insurreição negra. Não quer dizer que eles não temessem isso mesmo, porque isso era um problema mais ou menos constante. Mas outros grandes proprietários na América Hispânica e na América Inglesa temiam também a insurreição negra e nem por isso deixaram de patrocinar e realizar projetos de organização do público a partir de movimentos revolucionários. A questão toda era como lidar com esse problema no âmbito da ruptura institucional. E isso, tanto os americanos quanto os hispano-americanos tinham lá suas fórmulas para lidar com isso. No caso da América Hispânica, concedendo a liberdade. No caso da América Inglesa, preservando os estados escravos e dando liberdade nos estados livres, e estabelecendo mecanismos jurídicos que garantiam autonomias locais no que diz respeito a esse assunto. Mas o problema do Brasil não era exatamente esse, portanto. A questão do Brasil é que, por tradição, por formação, por realidade da experiência histórica de organização social, as lideranças brasileiras não sabiam bem lidar com essa coisa que era o bem comum, na medida em que a experiência, a natureza da experiência de colonização era muito fragmentada. Muito fragmentada. Então, embora quando os ares revolucionários da América Hispânica, da América Inglesa e da Europa chegam aqui no Brasil, as pessoas até ficam perturbadas com isso, de diferentes maneiras. Mas elas são incapazes assim de formular um projeto que pudesse adequar as ações políticas locais, as ações políticas que estavam imperando no Ocidente. Porque elas não sabiam fazer isso, elas não tinham experiência disso prévia, eles não tinham uma história de preocupações com relação ao bem comum. O Brasil é tão grande, as populações tão pequenas, o grau de
nós diríamos assim, de desorganização no processo produtivo era tão elevado, porque os ganhos eram tão grandes, tendo em vista a extrema fertilidade da terra, né, e as riquezas que havia, que a preocupação com a ordem do bem comum era bem limitada. Além do mais, você não tinha qualquer tipo de experiência prévia sobre a qual os administradores portugueses pudessem, de alguma maneira, estabelecer uma contrapartida administrativa, como no Império Azteca, Inca, né, que exigisse algum tipo de aprendizado da política. Então, se vocês observarem bem, as natimortas insurreições do século XVIII, as conspirações, elas naufragam sempre na impossibilidade, né? É como se eles devessem pensar que, seria bom se nós tivéssemos condições de sermos livres de Portugal, mas como é que nós podemos fazer isso? Uma vez livres de Portugal, o que nós vamos fazer? Qual é o modelo que nós vamos seguir? O que é que nós aprendemos nos últimos 300 anos sobre gestão, sobre administração, sobre organização institucional, né? Além da preocupação, de certa forma, delirante com os nossos próprios interesses privados, porque essa é a tônica do processo colonizador no Brasil. Então, há uma fragilidade, uma insegurança muito grande. Eu estou falando dos setores dominantes da sociedade colonial, né? Então, era alguma coisa muito maior do que temer os escravos, na verdade, porque na Espanha, na Hispano-América, também se temiam os escravos e nem por isso eles deixaram de encarar o problema, da mesma forma na América Portuguesa. A questão não era essa, a questão era um pouco mais profunda do que isso. Era o que é uma sociedade autônoma, eles pensavam. O que é nós governarmos a nós mesmos? O que isso significa? Né? A partir do que nós vamos, a partir de que experiência histórica nós podemos organizar ou estruturar isso? Então, há uma inconstância, há um receio contínuo, uma fragilidade permanente em todo tipo de movimento insurrecional, conspiratório, eu estou falando, conspiratório. Tanto que na mais célebre, na mais importante das conspirações, que é a conspiração de Minas Gerais, a chamada Inconfidência Mineira, ou seja, a traição mineira, a inconfidência, a falta de confiança, né? A traição mineira. Nesse movimento, o que a gente percebe quando a gente lê os autos da devassa, o processo, né, que o governo de Portugal abriu em determinado momento, o governo português se assustou muito com a amplitude da conspiração. Tinha muita gente envolvida nisso, muita gente. Mas o que você percebe nos interrogatórios, quando você percebe no levantamento de provas, é que todos ali, os líderes, eram muito cautelosos com relação ao que eles poderiam fazer, muito temerosos, muito assustados com as consequências dos seus atos. Então, há um determinado momento em que se conta que, olha, o fulano disse, como é que vai ser, né, no dia em que a gente vai proclamar a independência de Minas? Como é que vai ser isso? Aí alguém diz assim, alguém vai lá, prende o governador, corta a cabeça do governador e traz a cabeça do governador para Vila Rica. Quando as pessoas escutam isso, né, está sendo relatado, elas se assustam, não, cortar a cabeça, não. É necessário? Não será necessário. Né? As pessoas ficam assim muito assustadas, porque realmente, quando você corta a cabeça de um governador, e é isso que alguém propôs lá, não, vamos cortar a cabeça do governador, as pessoas se assustam, não, pera um pouco, se a gente cortar a cabeça do governador,
isso vai ser um crime de lesa majestade terrível. Portugal não vai perdoar. Portugal vai vir em cima da gente. Isso vai ser uma coisa terrível, nós temos que assumir isso. Aí alguém diz, não há necessidade. Alguém fala assim, né? Não há necessidade disso, vamos fazer de outra forma. Quer dizer, eles não tinham como os colonos americanos tinham. Os colonos americanos, na Declaração de Independência de 1776, eles terminam lá dizendo: nós hipotecamos nossas vidas, nossas fortunas e nossas honras nesse processo. Famílias se arruinaram durante o processo de independência dos Estados Unidos. Eles tinham uma causa, né? Era uma coisa assim que passava por cima de qualquer desafio. Eles davam as suas vidas. Aqui havia hesitação, e vocês observam que o único que é executado, todos os outros entram em acordos pessoais com o governo português, né? Todos os revoltosos, eles se denunciam uns aos outros, eles se arrependem, eles recebem, mesmo porque eram pessoas importantes na administração colonial portuguesa, eles recebem penas de degredo, né? Eles recebem penas, as suas vidas são perdoadas. Só uma pessoa é executada, que é esse alferes de cavalaria, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. E por quê? Porque ele é o único que sustenta a sua posição, a sua opinião, sustenta. Mas ele a sustenta em cima da crença que ele tem, Tiradentes, de que aqueles elementos teóricos de organização de uma sociedade independente eram suficientes para construir essa sociedade. Ele acreditava, então todos são unânimes em dizer que ele falava publicamente nos lugares contra Portugal, ele falava do bem comum abertamente, e as pessoas entendiam que ele era um louco furioso quando falava. Então, o caso de Tiradentes é um caso excepcional. E mostra, assim, o pouco gás que havia nessa necessidade. Isso levou a uma realidade assim, muito particular, né, do Brasil, diante das chamadas revoluções europeias, das revoluções atlânticas, né, do processo revolucionário que toma conta da Europa continental e do continente americano a partir de finais do século XVIII. O Brasil é um país dissidente nesse sentido. Nós não apenas não realizamos essas revoluções, pelo menos até 1817, como nós vamos ver aqui, mas 1817 em Pernambuco é uma exceção que, de certa forma, confirma a regra, né? Nós vamos poder falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, o Brasil é totalmente dissidente disso, ele não tem rebeliões massivas ou nacionais como outros países têm. Há uma hesitação. Nós diríamos, isso vai ficar claro em 1808, quando Dom João VI chegará, primeiro na Bahia e depois no Rio de Janeiro. Não é demais afirmar que existia aí um sentimento de lealdade ao rei que você não encontrava em outros lugares do continente americano. Isso vai ficar claro quando Dom João chegar e a maneira como ele será recebido aqui, ou seja, muito bem recebido, né? Com muita lealdade, com muita dedicação por parte dos setores governantes do sistema colonial. Então, isso vai tornar o Brasil um país singular na sua dissidência, porque, de fato, o Brasil, e aí a gente considera o conjunto, né, dos povos que viviam na América Portuguesa, tanto no estado do Brasil, quanto no estado do Maranhão e Grão-Pará, ali na Foz, no Amazonas e no Maranhão,
como no litoral do Nordeste, da Bahia, do Rio de Janeiro e no interior de Minas, estado do Rio e São Paulo, essas pessoas jamais se rebelaram contra o rei de Portugal. Sempre foram leais a esse rei, em última instância. Um povo com quem realmente Dom João VI pôde contar a sua lealdade. Isso é uma coisa muito rara em se tratando de povos, de sociedades coloniais na América. Essa lealdade que Dom João encontra aqui é uma coisa muito rara, é uma coisa muito especial, né? E fala muito sobre o Brasil, sobre o que ele era. Eu falei de 1817, de fato, nós temos aí um grande acontecimento na história do Brasil, que é a Rebelião Pernambucana de 1817, que é a tentativa de grupos dominantes em Pernambuco de tornar o Nordeste separado do Estado do Brasil. Melhor, Dom João VI tinha transformado em reino do Brasil. Isso é uma coisa também muito importante, né? Nós também vamos refletir sobre isso. É o fato de que Dom João VI, ele chega em 1808, mas ele vai transformar a colônia em reino. Ele já dá à colônia um status de reino. Ele autonomiza o Brasil, né? No âmbito de um império, diríamos, luso-brasileiro. E em 1817, os pernambucanos se rebelam contra isso. Mas essa rebelião pernambucana, ela dura 3 meses. O Rio de Janeiro, Dom João VI manda bloquear o porto de Recife, manda forças militares da Bahia para sufocar o Levante, e o Levante, ele se apaga, não apenas por conta da repressão, mas porque os pernambucanos, como um todo, hesitam em continuar esse enfrentamento. Então, aquela mesma coisa que o cara disse lá, vamos cortar a cabeça, lá em Minas, cortar a cabeça do governador e trazer para Vila Rica, os caras dizem, não faz isso, que isso é um horror. Alguma coisa parecida acontece em 1817 em Pernambuco. As pessoas partem para cortar a cabeça, no caso do rei, né? Que estava no Rio, mas simbolicamente proclamar a independência do Nordeste. Mas, uma vez cortada essa cabeça, as pessoas se dão conta do seguinte, olha, tudo bem, proclamamos a nossa independência. E agora? Bom, agora, alguém vai dizer, há um bloqueio no porto do Recife, Dom João VI mandou um bloqueio, e está vindo aí uma tropa da Bahia para sufocar o movimento. Então, o que isso significa? Isso significa, meus amigos, que nós vamos ter que entrar em guerra contra o Rio de Janeiro. Temos que entrar em guerra contra Portugal. E, bom, isso significa que muita gente vai morrer. Significa que terras serão devastadas, plantações serão destruídas, os escravos ficarão sem controle. O custo de um processo revolucionário, ele é altíssimo, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista moral e do ponto de vista da gestão. Administrar uma sociedade em processo de revolução é muito difícil. Você vê que os Estados Unidos seguraram aquela guerra revolucionária contra os ingleses, mas eles tinham uma dose de autonomia muito grande, muita responsabilidade nos estados ou nas colônias. Ali, em Pernambuco, imediatamente eles entregam os pontos. Eles percebem que não havia condições de enfrentar o Rio. Não porque eles não pudessem enfrentar o Rio, mas eles não sabiam como enfrentar. Eles não sabiam como administrar, como lidar com o bem comum, como lidar com os prejuízos, que tipo de ordem será construída, o que vai acontecer com os escravos, o que... Eles recuam, eles se entregam. Dom João VI manda executar os dirigentes e perdoa os menores.
A situação em Pernambuco, vocês sabem, vai continuar tensa, tanto que em 1824 os pernambucanos tentarão mais uma vez. Em 1824, aquela rebelião ela retorna com os mesmos problemas de 1817, com as mesmas dúvidas, com as mesmas hesitações. Dom Pedro I age da mesma forma como o pai agiu, com muita violência contra os sediciosos, calando Pernambuco para sempre, aparentemente, porque a partir daquele momento, embora a escola de direito de Pernambuco tenha características liberais durante todo o século XIX, e Pernambuco e o Nordeste tenham permanecido de alguma forma como críticos do modelo centralizador, Pernambuco todo o Nordeste foi definitivamente integrado ao Império do Brasil. Você tem, mais ao sul, você vai continuar tendo algumas tentativas, mas todas elas com dificuldades grandes de se transformar em revolução aberta, em alguma coisa nova, do ponto de vista da tradição da experiência política brasileira. Então isso explica essa incapacidade histórica, explica como é extraordinário, nos permite entender como é extraordinário os acontecimentos de 1808. Realmente, 1808 é um evento tão notável, tão miraculoso para esses grupos políticos, que até hoje nós vivemos sob a égide disso. O que acontece em 1808? Dom João VI, rei de Portugal, senhor de um império colonial, não era um império colonial que tinha história, né? Tinha sido o primeiro grande império. Dom João VI, pressionado por Napoleão, se desloca com toda a sua corte para o Brasil. Isso era um projeto antigo, ele já vinha sendo delineado desde o século XVIII, que era a ideia de que o futuro de Portugal estava no Brasil. E, na verdade, desde o século XVII já se falava disso e tal, mas no século XVIII com mais clareza, e Dom João VI parte para executá-lo. Ele fica algum tempo em Salvador, mas ele vem ao Rio de Janeiro e aqui ele se fixa. A surpresa, a perplexidade das pessoas ao verem Dom João VI é imensa, é gigantesca, não tem como, porque aquilo ali permite que a incapacidade gestora, a incapacidade de percepção do bem comum, a incapacidade de administrar uma sociedade, ela seja superada pela presença entre nós dos administradores, dos gestores do Império Colonial. Então, Portugal vai estender sobre o Brasil a sua expertise, a sua sabedoria administrativa, a sua visão da gestão pública. Porque a corte vem para o Brasil, vem muita gente, mas eles não trazem todos os funcionários públicos, eles não trazem todos os gestores, todos os professores, todos os técnicos. Então, Dom João VI, ele vai, a partir do Rio de Janeiro, entre 1808 e 1815, ele vai construir uma estrutura administrativa subordinada a ele, Dom João VI, como monarca absoluto, que vai ser a primeira experiência realmente consistente de gestão que vai se ter aqui no Brasil. Então, quando ele eleva o Brasil à categoria de Reino Unido, ele dá realmente um tipo de liberdade ao Brasil, um tipo de independência, porque ele já conta com pessoas
daqui do Brasil envolvidas com uma proposta de organização do Estado aos moldes do Estado português, tal como ele era organizado em Portugal. Raimundo Faoro, naquele livro Os Donos do Poder, ele entende que o que acontece é uma transferência de uma determinada forma de entender a organização do Estado, que ele chama de Estado patrimonial português, Estado patrimonial de Portugal, a extensão disso para o Brasil. Quer dizer, Dom João VI ele não dá só essa autonomia ao reino, ele dá também um modelo de organização da sociedade, né? Um modelo de organização do Estado e das instituições aos moldes do Estado patrimonial português. Eles têm o mandato para governar a sociedade porque eles vêm de uma família real e a sociedade os obedece, mas eles representam os seus próprios interesses patrimoniais, os seus próprios interesses enquanto grupo dirigente com os setores agregados que administram o Estado a partir de interesses específicos do Estado e se esperando que esses interesses específicos do Estado sejam os interesses da sociedade. Uma estrutura muito separada, né? Um Estado que tem um moto, um movimento próprio, uma identidade própria e razões próprias. Em Portugal, quando ocorreu a Guerra Civil entre Dom Miguel e Dom Pedro I do Brasil, IV de Portugal, depois de todos esses acontecimentos, de alguma maneira Portugal vai romper com isso, de alguma maneira. Mas aqui no Brasil isso não será rompido. Esse vai ser o modelo que os brasileiros vão aceitar. Quando eu digo brasileiros, é evidente que há aí um setor, que é um setor mais importante da sociedade brasileira da época, e foi por isso que aqui Dom João VI se estabeleceu, que são esses atuais 3 estados, Rio, São Paulo e Minas. Rio, São Paulo e Minas são desde o século XVIII, mas São Paulo desde o século XVII, pelo menos, as regiões mais ricas e mais prósperas do estado do Brasil, em grande parte por conta da mineração, né, do ouro das Minas Gerais. E essa área é uma área que teve um desenvolvimento econômico forte, né, por conta do ouro e por conta de tudo aquilo que o ouro gerou. Inclusive os primeiros sinais de uma civilização realmente brasileira, o barroco mineiro, cujos efeitos se fazem sentir no Nordeste, na Bahia, né, especialmente no Nordeste. O Nordeste, diríamos que assim, é fruto do açúcar, a Bahia do fumo, mas de alguma maneira todos esses setores também foram influenciados pelo ouro das Minas Gerais e pelo crescimento do Sudeste. E o Sudeste é um núcleo relevante na história do Brasil e é nele que Dom João VI se apoia. Né? São essas pessoas, e por isso as resistências em Pernambuco, que começam em 1817 e vão até 1824, porque havia aí a percepção no Nordeste de que o Reino do Brasil e depois o Império do Brasil era, acima de tudo, um empreendimento fluminense, mineiro e paulista. Essa percepção é uma percepção que não vai abandonar de todo. Na verdade, o Brasil, o seu centro, continua sendo o seu centro mais economicamente mais pujante, mais importante, continua sendo Rio, São Paulo e Minas, né? E inclusive são as regiões mais habitadas e mais populosas. Para vocês terem uma ideia, só a cidade de São Paulo, a grande São Paulo, hoje em dia é quase 10% da população do país. E o estado de São Paulo, vocês sabem, é o grande produtor do Brasil. Sempre foi o estado importante, desde o momento em que os jesuítas fundaram a cidade de São Paulo. Ali havia todo um horizonte de possibilidades, né? Os paulistas, eles são relevantes na descoberta das minas, eles são relevantes em várias questões, né, na história do Brasil. Então, o Rio de Janeiro é o centro, é a capital, e é ali, então, nesse centro. Então, o que Dom João VI faz é muito importante, assim.
E as pessoas reconhecem isso. Dom João VI gostava muito, muito mesmo do Brasil. Porque ele via nos brasileiros com os quais ele convivia, pelo menos até 1817. 1817, Pernambuco quebra um pouco, mas não de todo, porque ele percebe que toda a sua corte no Rio, todo mundo se fecha a favor dele, né? E vai em cima dos pernambucanos. Todo mundo vai em cima dos pernambucanos. Não tem muito o que. Mas ele, Dom João VI, gostava daqui. Porque aqui ele tinha uma tranquilidade que ele não tinha em Portugal. Em Portugal, ele era mais um rei, uma sucessão de reis. Aqui, ele era o rei. Ele foi o homem que deu a independência, a autonomia, transformou o Brasil em reino. Ele foi o cara que organizou o Estado, aquilo que as pessoas não tinham condições de fazer. Aquela impossibilidade que eles tinham de marchar da rebelião para a construção de uma institucionalidade. Aqui ele realizou isso. Então ele era muito querido. Beijamão aqui, quando vinham os membros. E aí ele estendeu, ele concedeu benesses, ele concedeu cargos. Ele foi incorporando essas 3 províncias, essas 3 capitanias. Ele foi incorporando essas capitanias, né, à estrutura do Império Colonial Português de uma forma preferencial. Então Dom João VI era amado, muito amado, por todos esses grupos, porque ele solucionou um problema. E essa solução não tem nada a ver com a solução hispano-americana ou anglo-americana, né? A solução para esses países era a revolução. Para o caso do Brasil, a solução foi a aceitação, a conservação. Ou seja, a estrutura original foi conservada. Foi conservada. Nada foi mexido. Eles nunca sentiram o terror do desafio, né? Aquele terror que eles tinham, o que é que nós vamos fazer se cortarmos a cabeça do governador? Aquilo ali nunca foi vivido. Nunca foi vivido. Porque Dom João VI permitiu que isso não fosse vivido. Dom João VI deu a eles a liberdade antes que fosse necessário cortar a cabeça de quem quer que fosse. Então, estavam certos aqueles, poderia alguém pensar, que conservaram, estavam certos aqueles que foram leais ao rei, e por aí vai. O Brasil chegou lá, de alguma forma. É claro que faltava combinar com os russos, conhecem, né, esse ditado, né, sobre os jogos de futebol, né, aquela história do Brasil e Rússia, em que o Feola estava dizendo, não, vocês jogam isso, fazem isso, nós vamos ganhar o jogo. Aí que o Garrincha teria perguntado, tá bom, mas isso já foi combinado com os russos? Quer dizer, isso já... Os adversários sabendo disso. Bom, no caso, combinar com os russos queria dizer combinar com os portugueses, né? Porque é evidente que esse movimento de Maria Odília da Silva Dias chamou de interiorização da metrópole no Centro-Sul, da metrópole portuguesa colonial, ela foi interiorizada no Centro-Sul do Brasil. Essas pessoas de Minas, São Paulo, essas pessoas de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, elas passaram a fazer parte da metrópole, né, da metrópole colonial portuguesa. Faltou combinar isso com Portugal. E Portugal, de fato, os grupos governativos portugueses, a máquina burocrática portuguesa que ficou lá, via tudo isso com muita desconfiança. Tinha que ver, né, porque isso significava a desqualificação, a superação de Portugal como sede do Império. A possibilidade do Brasil ser a sede do Império Colonial Português. Não, e era, né? E havia se tornado. Todas as rotas administrativas do Império Colonial Português, que antes iam para Lisboa, passam a vir para o Rio de Janeiro. Isso significa uma transferência de capital cultural, capital financeiro, o que quer que seja, que é prejudicial aos interesses de Portugal. Então Portugal se rebela. Portugal se rebela. E essa rebelião de Portugal contra o Brasil, porque é bem curioso, a história do Brasil é muito curiosa, realmente, muito estranha.
A gente estava falando aqui de uma rebelião dos colonos espanhóis contra a Espanha. Estávamos falando aqui da rebelião dos colonos ingleses contra a Inglaterra. Mas agora, de repente, estamos falando de uma rebelião de Portugal contra o Brasil. É como uma inversão, né, da situação. Isso acentua as características de dissidência do Brasil. Isso acentua as particularidades da história do Brasil. Essa rebelião de Portugal é a rebelião do Porto de 1820. É a rebelião do Porto. Isso vai alterar as preocupações, vai alterar todos os movimentos políticos, mas vai ser solucionado de forma também conservadora e tranquila, como nós vamos ver aqui ao longo das próximas aulas.